mesa intitula-se Diálogos e Escolas de Pensamento, Escola de Madrid, Escola de São Paulo, a tradição luso-brasileira e a conexão ibero-americana. Por gentileza, professor José Maurício Carvalho com a palavra. Bem, muito obrigado. Eu começo por saudar a todos os participantes. Infelizmente, por questão de outros compromissos, vou procurar ser breve e, ao mesmo tempo, acompanhe vocês depois naquilo que for possível acompanhar. Não é? Aquilo que trouxe para comentar, uma reflexão a partir do olhar que Bauman tem da filosofia orteguiana, no sentido de nos apresentar uma certa atualidade do pensamento orteguiano. Não é? Então, e tem um texto escrito que enviei já à organização do evento, mas vou falar de uma forma mais livre, de maneira que possa usar esse tempo que a gente tem de uma forma mais tranquila, sem ficar muito preocupado com o texto escrito. Eu queria começar lembrando que, para Ortega, a filosofia, como ele nos diz naquele pequeno ensaio Estética em Irtrânvia, que viver é dar resposta a um plano oculto do próprio viver, não é? E que esse viver vai ser submetido a uma reflexão, não é, aos hábitos de depuração reflexiva, na medida em que ele vai se constituir como filosofia, não é? E em Sobre las Carreiras, ele vai dizer que não há senão indivíduos que filosofam, não é? Que criam a filosofia. Então, a filosofia não foi primeiro um sistema de ideias, mas um modo de viver. Isso eu quero destacar por quê? Porque quando nós olhamos para a obra do Bauman, ele vai dizer que há dois tipos de filósofo, né? E ele organiza os filósofos em duas grandes categorias. O primeiro seria aquele que ele denomina de filosofia legislativa, não é? Em que, vamos dizer assim, o conhecimento diz respeito a todos os homens, mas que acaba não sendo, no fundo, algo que toca, na prática, a vida de cada um. E um segundo grupo de filósofos que ele chama de participantes de uma filosofia mais interpretativa, em que eles vão tratar o pensamento e a obra filosófica como sendo parte do próprio viver. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque justamente ao fazer essa distinção, fica muito clara vamos dizer assim, a forma como Bauman olha para a obra orteguiana, como esse autor que permite e propicia um diálogo com a sociologia, uma vez que ele trabalha o entendimento, não é, como a filosofia, como um viver, como uma resposta ao próprio viver. Não é? Então, isso é uma questão muito importante para nós entendermos e começarmos esse trabalho. Muito bem. E vamos trabalhar essa atualização ou essa leitura que Bauman faz de Ortega, atualizando, no meu entendimento, mostrando a atualidade do pensamento orteguiano a partir de certos conceitos que nós encontramos na obra orteguiana e que vão ser recuperados por Bauman exatamente da mesma maneira, com pequenos ajustes. Não é? O primeiro deles é a ideia de que nós passamos por um tempo de crise, não é? Um estado de crise. E essa ideia de que nós passamos por um tempo de crise, não é, que aparece em inúmeros filósofos, aparece de forma especial em Ortega, associado à ideia de massas, de uma sociedade de massas. Então, nós temos aqui uma relação entre massas e crise que vai ser também trabalhado por Bauman. Quer dizer, ele trabalha exatamente a ideia de crise a partir do conceito de massificação, que é um conceito orteguiano, não é? Então, isso para nós é uma demonstração de que o conceito orteguiano permanece, de certa maneira, atual, não é? E é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção, não é? Embora nós podemos dizer que, nesse livro, essa ideia de que nós passamos em crise é uma ideia que passa por eles, por todo o processo da cultura, né? Que eu acho que é algo que também aparece claro na obra de Ortega. Um outro conceito orteguiano bastante atual e que ele utiliza de uma forma bastante interessante é a ideia de geração.
né? A ideia de geração. A ideia de geração em Ortega, que aparece na terceira lição de Em torno a Galileu, não é? Com ela, ele consegue ampliar aquela ideia de espírito do tempo, do Hegel, e mostra que convivem ao mesmo tempo três gerações distintas, não é? E que essas gerações distintas, elas traduzem uma certa compreensão de mundo. E o Bauman cita rigorosamente Ortega quando ele quer explicar o que aconteceu no mundo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Não é? E que nós tínhamos aí duas gerações, aquela que viveu e passou pela guerra e a que estava aparecendo depois. Quando ele vai explicar a diferença de mentalidade, ele menciona justamente Ortega para dizer que a distinção entre as gerações faziam com que elas pudessem entender e interpretar os acontecimentos de uma forma diferente, inclusive o que havia acontecido durante a guerra, não é? Então, a noção de geração, que é um outro conceito muito forte de Ortega, foi um conceito também utilizado por Bauman contemporaneamente também para trabalhar e diferenciar aquilo que as diferentes gerações pensam do mundo e como elas estão entendendo o processo de mudança que o mundo está passando nos últimos anos. Um outro conceito importante utilizado por Bauman, não é, é o conceito de vida autêntica. E no sentido de que esse conceito de vida autêntica significava uma certa individualidade e uma forma de viver sendo fiel a si mesmo, fiel às próprias representações, fiel às próprias experiências de vida, não é? Então, aqui, Bauman vai nos dizer exatamente isso, que a identidade é um projeto para toda a vida e que ela vai sendo retirada de dentro dela. Ele cita, fundamentalmente, Ricoeur, mas é claro que o conceito que ele está utilizando é o conceito de Ortega, não é? É o conceito de que vida autêntica é uma vida em que você é fiel a si mesmo e que se contrapõe à forma de viver da grande maioria das pessoas, não é? Que é uma forma de viver mais característico da sociedade de massas, não é? Então, nós podemos dizer, vamos dizer assim, que o homem massa seria justamente aquele cuja vida não é uma vida autêntica, né? E que é exatamente o conceito orteguiano e que o Bauman vai utilizar bastante naquele livro dele, quando ele escreve aquele livro dele, É Possível a Ética no Mundo de Consumidores. A descrição que ele faz mostra que isso significa a adoção tanto das dificuldades de adotar um padrão ético, quanto de se observar e de se construir a vida a partir de uma autenticidade que é completamente entregue a cada um. Então, aquilo que em Ortega, de certa maneira, aparece como sendo uma virtude, eu diria, aparece como sendo algo que é entregue ao próprio homem, em Bauman vai aparecer da mesma maneira, com um sentido algo negativo, no sentido de que, se antes haviam referências para a construção de uma vida autêntica, essas referências foram retiradas e o indivíduo encontra-se agora sob a responsabilidade de ele mesmo criar a sua vida e ele mesmo construir as suas questões. Quer dizer, Ortega parte exatamente desse conceito, embora ele não tenha, nesse sentido, nada claramente, vamos dizer assim, no sentido de uma queixa, né, por ter feito isso, enquanto Bauman vai apresentar isso e vai nos dizer que isso se deve ao fato de não termos mais redes de referência, redes de apoio, né, instituições, etc., que sejam válidas a partir do processo de liquidificação da sociedade. Um outro conceito que Bauman utiliza de forma muito parecida com o conceito orteguiano, e que ele, inclusive, em alguns momentos cita Ortega, é o conceito de minorias, não é? No sentido de que a minoria, não é, cabe à minoria e aos intelectuais, de certa maneira, a reflexão e apontar aqueles problemas, vamos dizer assim, que a sociedade, de certa forma, possui, e de apontar caminhos para essa sociedade, não é? Então, essa noção é justamente aquela noção que vai aparecer
dentro do pensamento orteguiano, né? De que a minoria é justamente aquele grupo que é capaz de construir e de apontar caminhos, né? E de significar, vamos dizer assim, que historicamente sempre foi o grupo que assumiu o protagonismo da vida, né? E que, por isso, nos momentos em que a sociedade não está em crise, é os momentos em que essa minoria é capaz de dirigir a sociedade, mas que nos momentos em que essa minoria perde o protagonismo, essa sociedade entra propriamente em crise pela evolução e pela questão das massas. Então, é uma noção, é um conceito também claramente orteguiano, que mostra a atualidade para se entender a crise que nós estamos vivendo da sociedade líquida. Aproveitando ao dizer em sociedade líquida, né, a gente gostaria de apresentar, né, e comentar justamente a noção de metáfora, que vai ser utilizada por Bauman e que é claramente defendida por Ortega. Isto é, quando eu estou diante de uma realidade extremamente complexa e que eu não tenho, às vezes, uma conceituação muito elaborada e tecnicamente fácil de fazer, é mais simples usar uma metáfora, desde que essa metáfora traduza claramente aquilo que se quer dizer, não é? Então, Bauman vai dizer, como Ortega, que as metáforas governam o nosso funcionamento cotidiano até nos detalhes mais mundanos, e que, por isso, ele utiliza, né, essa figura de linguagem para retratar a forma como a modernidade vai evoluindo para transitar de um período de maior solidez para um período de maior liquidificação. Ou seja, nós estamos vivendo aquilo que ele chama de uma sociedade líquida, que é uma sociedade em que tudo pode acontecer e nada está garantido. Então, de certa forma, a crise vai se estabelecer dessa forma, né? O homem-massa tem agora, né, está diante agora da dificuldade de lidar com esse processo de liquidificação, né, que é apresentado por ele, mas que vai ser usado, vamos dizer assim, como metáfora no mesmo sentido que o Ortega propõe. E ele menciona também exatamente isso dessa forma. Finalmente, o último dos conceitos que eu gostaria de retomar em Ortega e que aparece claramente em Bauman é o conceito de amor, amor e morte, no sentido de que ambos eram, vamos dizer assim, e Ortega nos coloca isso, né? Eram realidades definitivas, embora Ortega dissesse que se poderia apaixonar aí por uma ou duas vezes, ou três vezes ao longo da vida, mas que, historicamente, o amor e a morte eram realidades, eu diria, eternas, eram realidades que estavam percorrendo permanentemente presentes na vida do homem. E quanto que Bauman vai de certa forma, nos dizer que, se de fato a morte permanece com essa característica, né, a vida sendo finita, a vida é um que fazer durante um certo tempo, portanto, dentro de uma certa limitação, e, portanto, se a vida ela permanece dentro desse conceito, a noção de amor perdeu-se completamente, porque ela acaba se tornando a expressão de relacionamentos cada vez mais líquidos e de relacionamentos cada vez mais superficiais. Então, de alguma maneira, vamos dizer assim, a partir desses 5 ou 6 conceitos que encontrei na obra de Bauman, eu consegui entender, não é, que se tratavam de conceitos que ele menciona, Ortega, inclusive a forma de fazer filosofia orteguiana, constituindo um diálogo com o pensador espanhol, mas, ao mesmo tempo, nos mostrando que o uso e a utilização de determinados conceitos orteguianos consistem, não é, numa atualidade possível de se fazer, em algo que a gente poderia considerar como sendo fundamental dentro desse processo, não é? Então, o que nós fizemos foi utilizar a análise de elementos da filosofia orteguiana que aparecem na obra de Bauman para mostrar a atualidade que está presente dentro do pensamento dele, não é? Foi o que eu pensei. O texto que mandei escrito para o Congresso vai aparecer nas atas,
tem todas as transcrições, as citações, como tecnicamente se deveria fazer, né? Mas que numa exposição de 20 minutos me pareceu bastante complicado se fôssemos fazer uma leitura de todo esse detalhamento, isso ficaria praticamente inviável, né? E para nós que somos, ao mesmo tempo, discípulos aí do professor Esteves e do professor Paim, temos, de um lado, o rigor técnico e, do outro lado, a preocupação sempre com o tempo e com a clareza da comunicação. Então, eu agradeço a todos, era o que eu tinha a trazer aos senhores. Muito obrigado. Seguimos agora com o professor José Esteves Pereira Lisboa, com o título Ortega e a Escola Luso-Brasileira. Professor, uma palavra. Bom, boa tarde, buenas tardes. Aqui eu vou falar despacio, vou falar devagar para que se entenda melhor. Estão a ouvir bem? Certo. Bom, eu começarei por tentar corrigir porque esse título que foi agora anunciado não é da minha responsabilidade. Não há uma escola luso-brasileira. Há hoje um projeto luso-brasileiro que ganhou muita força a partir dos anos 90, princípio dos anos 90, e que tinha antecedentes próximos de uns 10 anos. E também esclarecer que podemos falar de Ortega em relação àqueles que estão nesse projeto. Está aqui José Maurício de Carvalho, que é justamente uma pessoa que ainda vou referir daqui a pouco, e a questão que se coloca é de saber como é que o Ortega Gasset, a obra do Ortega Gasset, pôde ser percepcionada em Portugal. Há uma outra pessoa que está também aqui em linha a ouvir-nos, que é a Margarida Amoedo, e de quem eu também terei que falar daqui a pouco para tentar compreender qual é, digamos assim, a presença atual do pensamento orteguiano em Portugal. Eu não vou repetir-me, recentemente, há poucos meses, foi publicado na minha obra o segundo volume dos Precursos de História das Ideias, um texto não definitivo, porque nunca pode ser definitivo, a presença de Ortega em Portugal e no Brasil. Se estiverem interessados, terão que efetivamente tentar ler esse trabalho. Mas eu queria aqui, sobretudo, chamar a atenção do seguinte. Obviamente que dentro desse projeto luso-brasileiro de filosofia, há aqueles que, quer em Portugal, quer no Brasil, se têm dedicado a Ortega. A Ortega, e num sentido mais amplo, eu já explico melhor porquê, aquilo que eu considero e acho que a ideia criou algumas raízes de hispanismo filosófico. Porque, de facto, nós temos que partir, sobretudo, dessa ideia base de que todos somos hispanos, sejam os peninsulares, sejam os americanos, ibero-americanos. E é nesse contexto que há projetos que, mesmo alguns que estou em curso. Eu não tenho nada escrito, vou falar muito à vontade. Se for depois, obviamente, que passarei isso a um texto escrito. E ressaltaria o seguinte. O Ortega não foi um pensador muito acolhido no meio universitário português. Eu diria que quase de modo nenhum. Na realidade, fui eu próprio que na Universidade Nova começou por dar algum espaço no princípio deste milénio ao Ortega Gasset. E obviamente que o Ortega passou a ter essa dimensão universitária, de um curso de licenciatura
e depois mesmo de pós-graduação. Porque, por razões várias, eu não vou agora fazer o historial dessas circunstâncias, porque elas podem ligar-se, poderei no fim referir-me um pouco a isso, elas podem ligar-se inclusivamente à forma um pouco errada como o Ortega, que viveu em Portugal a partir de 1942, viveu em Portugal, mas o convite que foi feito a Ortega, curiosamente, não vem do que poderíamos chamar hoje um departamento de filosofia. Ele veio da literatura. E houve durante o tempo uma confusão, uma ambiguidade e uma percepção de um Ortega que teria mais a ver com a literatura do que propriamente com a filosofia. Sendo certo que o Ortega vale exatamente pelo relacionamento que fez com a literatura e a filosofia. Mas, enfim, é essa a realidade. Ora bem, nesse contexto, podemos dizer que os estudos orteguianos prosseguem em Portugal e que tiveram também, além dessa docência, passou a ser possível, e aqui refiro-me a Margarida Amoedo, porque ela tem sido uma companheira notável nesse projeto, é que ao mesmo tempo, numa unidade de investigação a que eu estou ligado, se pôde desenvolver um projeto de gerações hispânicas, em que o conceito de geração, nomeadamente, era tratado numa perspectiva mais que comparada intercultural. A interculturalidade parece-me ser um tema fundamental para estudar Ortega. Isto sempre, obviamente, num contexto geracional hispânico, não necessariamente só sobre Ortega. Mas foi possível de facto, depois, fazer ligações com instituições, nomeadamente o Instituto Cervantes, e no caso da Margarida Amoedo, obviamente, com a Fundação Ortega Maranhão, que é um projeto pessoal, embora voltemos sempre ao problema da dificuldade em enraizar os estudos orteguianos na Universidade Portuguesa. Eu devo confessar que, quando me jubilei, o projeto que tinha deixado do pensamento hispânico, em que o Ortega, também Zubiri e também Miguel Reale estavam involucrados numa docência ao nível de formação inicial, de licenciatura, perdeu fogo, mas não perdeu no sentido em que, de facto, o Centro de História da Cultura, atualmente Centro de Humanidades, se dedica a estudos, entre eles aos estudos orteguianos, com certeza. E agora posso deixar até esta informação, o José Maurício de Carvalho terá talvez já alguma informação sobre isso. O Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que inicialmente privilegiava precisamente o estudo comparativo, foi assim que nasceu em 90, entre pensadores portugueses e brasileiros, está agora aberto a um projeto que se vai centrar sobre as gerações e que, efetivamente, poderemos dizer que, no caso mais radicado no Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que mais exatamente constitui hoje um Instituto de Filosofia luso-galaico-portuguesa. Bom, mas voltando à questão, importa também saber qual foi a origem desta tentativa de criação dos estudos orteguianos em Portugal. Isso deve-se, agora, de certo modo, isso faz parte da minha história pessoal. Eu, desde os anos 80, que participei ativamente nos seminários de filosofia espanhola e ibero-americana em Salamanca, e também do relacionamento, mas esse de uma amizade bastante profunda com o José Luís Avenel. E isso constituiu, de facto, uma forma de poder organizar um projeto de pensamento hispânico, ou então mesmo de pensamento ibero-americano,
É esta a situação. Eu não vou entrar em pormenores sobre o trabalho científico que está a ser feito. Queria deixar uma referência especial a José Maurício de Carvalho e a Margarida Amoedo, ele no Brasil e ela em Portugal, porque efetivamente tem uma centralidade e uma fecundidade do ponto de vista criativo em torno de Ortega que importa relevar. Claro que a Margarida Amoedo deve muito também ao apoio, à inspiração do seu mestre Manuel Ferreira Patrício, que já foi hoje invocado de manhã num comentário à sua comunicação. O José Maurício de Carvalho é um caso de facto especial. Eu não esqueço o acolhimento que teve a sua obra sobre a primeira obra, julgo eu, de fundo, sobre Ortega y Gasset no Brasil, que teve o acolhimento não só de Melo Kujawski, que dei um espaço especial também no meu trabalho sobre a presença de Ortega y Gasset em Portugal e no Brasil, ao lado de outros, mas também posso referir o acolhimento que teve numa outra área que, por vezes, está distante até de Espanha, que são os estudiosos de outras áreas culturais de influência, como a norte-americana ou a francesa, da Alain Guy, por exemplo, que foi um hispanista notável e que tem um trabalho notável sobre Ortega, ou de Zenek Kurim, que foi dos primeiros a dar atenção à obra de José Maurício de Carvalho. Quanto a Margarida Amoedo, eu diria que é das mais significativas em termos de produção, que começou inclusivamente com o viés pedagógico orteguiano, mas que se alargou hoje e é preciso não esquecer também o seu esforço na realização de eventos científicos em torno de Ortega na Universidade de Évora. E, portanto, eu diria que a Nova e a Universidade de Évora são talvez os polos onde os estudos de Ortega poderão têm presença e poderão ter continuidade. Agora, talvez possa, eu não sei quanto tempo tenho, eu não quero estar a ocupar muito, já é tarde, não sei quanto tempo tenho ainda. Mais 15 minutos, professor. Bom, então pode dar ainda. Bom, posto isto, eu, retomando um pouco... Professor José Esteves, desculpe aqui a correção, é mais 5 minutos e não 15. 5 minutos, eu já estava a achar que tinha muito tempo. Eu vou ser breve em relação a isso. Fica à vontade. De facto, fazendo um pouco de história, e vou repetir-me o que está no trabalho que desenvolvi quando há uns anos atrás me pediram para fazer uma espécie não de história, quer dizer, mas de resenha dos trajetos português e brasileiro do pensamento orteguiano. Bom, temos que voltar, de facto, nos tempos assim, mais próximos, nos tempos, neste caso, nos tempos mais longínquos e depois nos tempos mais próximos. A presença de Ortega em Lisboa não teve, vindo da Argentina. Hoje de manhã eu vi uma intervenção sobre a Argentina. É preciso ver que ele depois é convidado para voltar à Argentina, eu julgo que estava em Portugal, e a sua presença em Portugal foi benéfica para ele próprio, porque embora fosse vigiado pela polícia política, isso já foi alvo de um estudo sobre a presença dele em Lisboa, de Margarida Amoedo, embora fosse vigiado pela polícia política, não foi demasiado incomodado. E, portanto, teve uma vida tranquila, o que lhe permitiu elaborar com alguma tranquilidade uma parte substancial da ideia de princípio em Leibniz. Portanto, isso foi uma parte que foi escrita em Lisboa. Ele nunca abandonou, até ao seu falecimento,
a residência de Lisboa, embora a partir de cada altura fosse para Madrid, e, portanto, nem parece que tivesse voltado a Portugal. Bom, mas ele fez as 2 conferências sobre a razão histórica em Portugal. Nós sabemos hoje qual era a assistência. Era de pessoas que não estavam curiosas em ouvir Ortega, pela sua influência que tinha, obviamente, era conhecido, Ortega era conhecido. E Ortega foi convidado por uma grande figura da literatura portuguesa, que foi Vitorino Nemésio. Vitorino Nemésio, que compreendeu muito a própria obra de Ortega. Não foi... ele tinha-o encontrado em Madrid e não foi aquilo que ele escreve sobre Ortega é bastante profundo. Bom, mas lá está, quem é que o poderia ter ouvido? Por exemplo, vou dar 2 exemplos, o Vieira de Almeida. O Vieira de Almeida era um homem do neopositivismo, ou então Delfim Santos, que era um homem com conotações existencialistas. O José Maurício de Carvalho também se dedicou ao pensamento de Delfim Santos, mas que não está muito disposto a compreender Ortega, embora Delfim Santos tenha prestado alguma atenção a Ortega, mas não demasiado. Ora bem, é neste clima que ele faz as suas conferências, depois, entretanto, adoece, enfim. Ora bem, passa-se um tempo relativamente largo entre 1944 e o primeiro trabalho significativo sobre o pensamento de Ortega, isso podem ver no meu livro, que é a Dialética da Razão Vital, Intuição Original de José Ortega, A7 de 1962, de um autor, Francisco Xavier Pina Martins Prata. Francisco Prata. Obviamente que ele situa Ortega dentro das várias tradições filosóficas, mas há novamente um certo hiato. Eu estou a elidir a questão do Brasil, ela está tratada e, portanto, remeto para isso e vou-me centrar mais e rapidamente, porque o tempo está a acabar, mais efetivamente em Portugal. Ora bem, será nos fins, enfim, ainda no fim do passado século, em que há algum interesse por Ortega, há um professor universitário do Porto, que é Luís Araújo, que produz obras significativas sobre o pensamento Ortega, e depois aparecem, obviamente, outras obras, e em 2006 não podemos esquecer, não, antes disso, agora não tenho aqui presente a data da obra de Margarida Amoedo, essa será uma obra muito importante, uma obra de fundo. Depois, mais alguns que vão, obviamente, atuando o conhecimento que vão tendo de Ortega, por exemplo, Horta Fernandes, depois, inclusivamente, o interesse pela estética, que levou a uma tradução da desumanização del arte, devido a uma filósofa, Maria Filomena Moller, que faz uma introdução. Depois, nos Açores, Berta Pimentel Miúdo, que dará um tratamento, quer dizer, começará por um trabalho sobre sentidos da vida e do mundo. Já tinha publicado para a Teoria Dialética da História em Ortega A7. A verdade é que podemos dizer, eu ouvi há pouco afirmar a dispersão no Brasil dos estudos orteguianos.
penso que isso se pode aplicar perfeitamente a Portugal. Mas é preciso ressalvar o seguinte: Ortega tem todo o futuro, não só pelo seu valor próprio e das pessoas que aqui foram mais particularmente invocadas, por um projeto de pensamento hispânico, que esse, obviamente, tem, como se diz, pés para andar, e espero que no âmbito do Instituto Filosofia, neste caso com a colaboração muito próxima da Universidade de Santiago de Compostela, se venha efetivamente a desenvolver dentro do hispanismo filosófico, porque o hispanismo filosófico foi escolhido para dar uma dimensão não só espacial como temporal. Nós podemos reportar a Prisciliano, por exemplo, enfim. E, portanto, nesse espectro muito largo do hispanismo filosófico, com certeza que Ortega vai ser tratado, e ele já foi tratado, como disse há pouco, há uma ancoragem no Instituto Cervantes, e essa, com certeza, que não vai ser perdida. E eu ficaria por aqui para não tomar mais tempo àqueles que têm também que falar, e sobretudo queria agradecer a oportunidade e o convite para aqui estar presente. Eu depois escreverei um texto sobre a atualidade do pensamento orteguiano em Portugal e no Brasil. Terei que, desconheço nos últimos tempos, acho que fui até longe em saber, mas desconheço nos últimos tempos as últimas produções, ressaltando em todo caso o trabalho notável que José Maurício de Carvalho tem feito. Acho que para fazer hoje para retomar o estudo que fiz, preciso fazer o trabalho a duas mãos, preciso contar com José Maurício de Carvalho em relação ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jair Esteves, sempre bom ouvi-lo. Seguimos com Íñigo García Piñero, da Fundación Ortega, Filosofía de la Técnica de la Escuela de Madrid. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al Instituto de Filósofos Innovadores, Sociedad Futura, a José Pablo Teixeira, especialmente a Ignacio Blanco y a todos los colaboradores en este congreso por una iniciativa bastante bonita. En mi ponencia voy a hablar de la escuela filosófica alrededor de Ortega y Gasset, que ha sido normalmente llamada Escuela de Madrid. Y en este caso quisiera referir a un tema en el que creo que esta escuela se va a diferenciar de otras y que es un marcado y constante interés por la cuestión de la técnica. Quisiera, en este breve espacio de tiempo, proponer una introducción, después comentar algunos puntos clave que van a ser la perspectiva común, digamos, de la Escuela de Madrid respecto de la filosofía de la técnica, lo que podemos entender como una cierta perspectiva común y, finalmente, una breve conclusión del tema. Aquello que la historiografía filosófica española ha denominado Escuela de Madrid es el conjunto de discípulos, sería la red discipular que comienza con Ortega y Gasset. Esto es el conjunto de filósofos, de obras, de relaciones que se establecen entre ellos y que manifiestan un legado del magisterio orteguiano y con ello un permanente diálogo con sus ideas, sus temas, sus obras. Muchos conoceréis ya la célebre butad de Julián Marías al respecto, que es que la Escuela de Madrid ni es escuela ni estuvo en Madrid. Por ello siempre se debe subrayar el hecho de que la Escuela de Madrid como categoría historiográfica es posterior, es empleada por primera vez por uno de sus miembros, Manuel Granell, y que en ninguna forma refiere a una escuela dogmática, cerrada, sometida al control de un canon. Más bien, la ausencia de control, la libre práctica filosófica y la afirmación personal de cada autor van a ser las banderas de esta escuela. Esta es una escuela en sentido de herencia, de lectura, de comunidad a través de los accidentes vitales y en última instancia en un cierto sentido de vocación común. Aquí puedo recomendar los trabajos que ha realizado muchos de los que hoy nos acompañan, por ejemplo, los trabajos de Jesús Díaz durante 2010 en un proyecto de investigación sobre la Escuela de Madrid y los que ahora están llevando a cabo
los profesores Tomás Domingo Moratalla y Noé Expósito en el marco de la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset, que conlleva la reedición de las obras de muchos de los miembros de esta escuela. ¿Quiénes forman parte? Una pregunta fundamental. Bueno, fundamentalmente los miembros de esta red discipular parten del magisterio en la Universidad Central de Madrid. Ello participaría el propio José Ortega y Gasset, evidentemente, Manuel García Morente, sus discípulos Javier Zubiri, José Gaos, Manuel Granell y a su vez los discípulos tanto de los primeros como de estos segundos. Así en una consecución, una secuencia de generaciones discipulares. Dejo el apartado de Latinoamérica, que ya ha tratado Antolín y creo que tiene otro tratamiento. Y bueno, se debe destacar aquí en este punto la presencia de la lengua, el hecho de que la Escuela de Madrid se va a caracterizar por un pensamiento en castellano y le va a diferenciar de otras como la Escuela de Barcelona, que se discute, es una categoría todavía en bastante discusión, que tendría un mayor peso de la lengua catalana. Aquí podríamos preguntarnos si otros autores, no solamente del lado castellano parlante de Latinoamérica, sino portugueses o brasileños, podrían entenderse, podrían clasificarse como esta Escuela de Madrid, lo cual llegaría a un punto ser, bueno, es una cuestión muy interesante. Podemos aquí recordar también la magnífica conferencia del profesor Oswaldo Yacoya y la de Marcos Alonso ayer, o las contribuciones que han hecho otros pensadores y comentaristas y estudiosos como Javier Echevarría, Antonio Dieguez, muchos de ellos sus trabajos alrededor de la cuestión de Ortega y la cuestión de la técnica. El tema de una filosofía de la técnica en la escuela, como tal pensamiento de escuela, es algo que se ha estudiado de forma casi siempre tangencial. Se ha mencionado, se ha señalado, pero no de una forma completa y directa. En el artículo de Francisco José Cortés García, titulado La filosofía de la técnica en el pensamiento de José Gaos, reconoce que el legado orteguiano ha generado una reflexión sobre la técnica que comparte tanto Gaos como Marías, como Zubiri, y dice, le cito, los discípulos de Ortega, en cuanto hombres de su tiempo, y al igual que José Gaos, abordaron de un modo directo o indirecto el problema de la técnica desde, al menos, la perspectiva de la antropología filosófica. Y cierro cita. A este respecto es interesante destacar la observación que va a realizar un filósofo de la técnica estadounidense, Carl Meacham, que en su ¿Qué es la filosofía de la técnica?, de 1989, y que tendrá un título en inglés, Thinking Through Technology, The Path Between Engineering and Philosophy. Meacham, quien editará una de las traducciones al inglés de la meditación de la técnica, para Meacham, Ortega no solamente es el principal introductor de esta cuestión como tal cuestión filosófica contemporánea, antes que Heidegger, sino que Ortega sufriría para Meacham un especial olvido en este tema. Le cito, dice, la importancia que Ortega da a su meditación de la técnica, a la que no se ha concedido, incluso por parte de sus discípulos, la atención que merece, se evidencia en su mismo título. La interpretación que hace Meacham es que como meditación, este título que tiene, ya le pone a la altura de las demás meditaciones, incluyendo la meditación del Quijote. Bueno, sin llegar a cuestionar lo que es una impresión, una valoración de relevancia de Meacham, los discípulos de Ortega, a través de la antropología filosófica, a través de los estudios de los usos, de la crítica fenomenológica en la modernidad, o incluso como tal filosofía alrededor de herramientas concretas, sí van a destacar la relevancia de este legado, van a continuar con sus obras la meditación de la técnica. Creo que podemos afirmar en este respecto que sí que existe una herencia común en esta empresa filosófica y un marco común que comparten, aunque de forma siempre matizada y diferenciada. ¿Cómo sería este marco? Pues es, en primer lugar, y creo que existe ya este consenso, es el giro antropológico y vital hacia la técnica. Este giro creo que ya se manifiesta en la célebre fórmula orteguiana de que la técnica no es adaptar el humano a la naturaleza, sino adaptar la naturaleza al humano. Aquello que el humano introduce en este gesto técnico sería, en resumen,
el artificio, que será a su vez esencial para su propio desarrollo. En este punto Ortega destaca que es precisamente el artificio, por la superación de necesidad, lo que resume el espíritu de la técnica. No es la concentración en la necesidad, en atender a una simple necesidad, sino una cierta superación. El ser humano supera precisamente su menesterosidad animal para desarrollar una nueva menesterosidad, la propiamente humana, llena de las ficciones de nuestras vidas sociales, íntimas, que necesitan de herramientas cada vez más complejas para desarrollar nuestro proyecto de vida. Aquí se encuentra uno de los rasgos que determina la idea que los miembros de la Escuela de Madrid van a tener de la técnica. El esquema antropológico, el desajuste natural del humano, que se suple con el artificio, con la ficción y con la irrealidad. Lo que introduciría el humano en la naturaleza con la técnica, también con el ensimismamiento, que van al lado, que van juntos, el marco, el espejo, el escenario, igual la casa, la vestimenta, a su modo también la técnica del lenguaje, la escritura, la literatura, hasta cierto punto incluso la metáfora, como una técnica aplicada a todos los fenómenos de la vida, va a ser recibida esta lectura va a ser recibida por los miembros de la escuela. Por ejemplo, se puede ver de una forma muy clara en la obra de Zubiri, en concreto en su curso de 1967, que se titula El hombre, lo real y lo irreal. Zubiri no reflexiona aquí sobre la técnica en el sentido de pura herramienta, sino que reflexiona sobre la capacidad creativa, generadora del humano, que es introducida a través de formas de irrealidad. La ficción, la idea, el espectro, pero luego eso se va a suceder en todas las actividades. Y dice, cito a Zubiri, el hombre forja lo irreal precisamente por y para estar en lo real. Aquí vemos en el por y para una función inequívocamente técnica. Este mismo esquema antropológico es compartido, por ejemplo, por otros que subrayan la necesidad de la irrealidad, de la fantasía, también como técnica. Para María Zambrano, por ejemplo, en la relación que se establece con el mundo, con las potencias, la emergencia de lo real, lo divino, pues a través de lo técnico, lo irreal, la palabra, va a ser relacionado y en nuestra época va a llegar a ser domesticado. La apertura antropológica va a seguir siendo esta clave. Será también asimismo para Juan David García Vaca, en la dimensión que llama transfinita del humano, y en la obra de Julián Marías, por ejemplo, en Antropología Metafísica de 1970, y en un texto que se llama Cara y Cruz de la Electrónica en 1985, vemos también un especial interés en la técnica como ampliación de la estructura empírica de la vida humana, dice Julián Marías, y en este sentido, en sus palabras también, una expansión de humanidad. En la obra de todos estos distintos autores siempre resuenan las expresiones como necesidad, insatisfacción humana, menesterosidad, relacionadas con lo técnico que va a ser ajuste, ortopedia humana, humana invención. Podemos decir, en efecto, que la antropología filosófica va a ser la base de su pensamiento sobre la técnica, inspirada por Ortega, que, sin embargo, va a abrirse a una crítica posterior que sale del campo de la mera antropología. Ortega fallece en 1955, por lo que no alcanza a conocer las profundas transformaciones tecnológicas de la segunda mitad del siglo XX. Esta es la época en la que se da un auge inequívoco en la reflexión alrededor de la técnica en sus discípulos, relacionándola con el avance de la modernidad filosófica y científica, con el carácter moderno de una racionalidad técnica que se implanta y que crece constantemente. Si bien la técnica es inherente al humano, van a aceptar, y su práctica refleja un espacio de libertad y de creación en su mundo, advierten que la técnica ha sufrido una transformación ya en su propia concepción. Zubiri, Marías, Zambrano y otros van a partir de la definición de Techné, de la misma definición de Techné griega, que es un saber hacer integrado a la vida, que se va progresivamente desligando de esa dimensión sapiencial de saber de causas para ser pleno saber adaptado, científico, programático, saber de predicción, saber de control.
Aquí se encuentra, creo, el segundo acercamiento o punto de la Escuela de Madrid sobre la técnica, que es la transformación que ha tenido este ámbito de la realidad humana desde la antigüedad hasta la modernidad. La técnica siempre mantiene una relación con el saber, con el acceso a la circunstancia humana, de extenderse, se hace cada vez más compleja, media todas las dimensiones de la vida y puede con ello despersonalizar y plantear un sueño tecnocientífico del control e incluso del diseño de la propia circunstancia de diseño del hombre. Ortega dice en el mito del hombre allende la técnica, dice, cito, una de las leyes más claras de la historia universal es el hecho de que los movimientos técnicos del hombre han aumentado continuamente en número y en intensidad. Es decir, que la ocupación técnica del hombre, en este sentido estricto, se ha desarrollado con un indudable progreso, o lo que es lo mismo, que el hombre en una medida creciente es un ser técnico. Vemos de nuevo la idea orteguiana del ser técnico, sin embargo, una paradoja que es el crecimiento tecnológico exponencial, que será paradójicamente más resolutivo de nuestras necesidades y a su vez más problemático. El paradigma técnico contemporáneo para los discípulos en estas décadas va a ser la mecanización, la automatización, la superación de la distancia y con ello la posibilidad del control de las relaciones humanas. José Gauss, tal vez solo después de María Zambrano, es el más escéptico y crítico con este paradigma. La técnica contemporánea va a presentar ciertos rasgos totalitarios. Un ejemplo claro es la crítica de Gauss a la cibernética de Wiener. La analogía mecánica de toda actividad humana, la aplicación de un marco cientificista, como es el marco del sistema, o la voluntad de control son indicios ampliamente problemáticos que ocultan la dimensión vital de las cuestiones sociales, psicológicas o de comportamiento. Es la misma crítica a la cibernética que va a compartir con otros filósofos influenciados por la fenomenología como Heidegger y sobre todo Maurice Merleau-Ponty. Según José Manuel Iglesias Granada, también encontraríamos en Gauss un crítico, uno de los primeros críticos del aceleracionismo tecnológico, como recoge en una cita de Gauss sobre este modelo contemporáneo de humanidad. Dice Gauss, es un velocísimo satélite lunar, lunático, loco, maquinal, mecánico, material. Ferrater Mora, José Ferrater Mora, muestra una postura menos radical. En 1959, en su texto La filosofía en la sociedad contemporánea, dice así, le cito, no hay duda de que la invención, la producción y el estudio de los instrumentos han constituido tres de los más destacados rasgos de la actividad humana. Tres de los rasgos que han contribuido a hacer del hombre lo que es efectivamente. Ahora bien, solo en el curso de los últimos 50 años, y en particular en el curso de las tres postreras décadas, la mecanización ha tomado las riendas del mando. Se trata de una mecanización a fondo y no solo de una mezcla de la técnica y la artesanía, ha sido aplicada donde quiera y no solo en la producción en serie. Ferrater Mora acepta, a diferencia de otros, va a aceptar cierto grado de esa técnica sobre lo humano, sobre todo la relevancia de la dimensión técnica como reto en las nuevas sociedades y reto positivo. Le cito en el mismo artículo, el desarrollo técnico se aplica asimismo al hombre, o para ser más precisos, a la organización de la sociedad humana. Proporcionar a todos los hombres un nivel de vida aceptable es problema harto espinoso. Y sin embargo, continúa diciendo, una dosis bastante crecida de ingeniería humana, de planificación social, resulta inexcusable. Los problemas suscitados por la organización de la sociedad humana son, así, en proporción notable, problemas técnicos. De modo que la tendencia a la tecnificación tan obvia en la sociedad contemporánea y en toda la superficie del planeta es más cardinal de lo que solemos creer. Fin de la cita. Finalmente, en su espíritu siempre integracionista, Ferrater reconoce las amenazas a la vez que la promesa de la nueva técnica. Y creo que es muy sugerente para nuestra época esta cita. Dice Ferrater, el desarrollo de la técnica puede intensificar
hasta el punto, el deseo de comodidad, que los hombres terminen por perder toda facultad de resistencia y de sacrificio. Puede asimismo fomentar el espíritu de empresa, entendido en este caso, por supuesto, como empresa antropológica. Fin de la cita. Con la de Julián Marías, José Ferrater Mora o incluso Francisco de Ayala, tal vez el caso más destacable de pensamiento sobre la técnica en la Escuela de Madrid por su originalidad y su radicalidad es el de Juan David García Vaca, quien en su última etapa de actividad filosófica, siempre desde su exilio en Venezuela, presenta un giro científico, tecnocéntrico, podríamos decir. Algunos han hablado de panteísta, caracterizado por un optimismo en las posibilidades de la nueva física, sobre todo la física atómica, y su aplicación a la concepción filosófica general. En su texto titulado Elogio de la técnica, de 1968, García Vaca acepta postulados orteguianos, pero, en mi opinión, avanza con muchas posiciones que no son de ningún modo las de Ortega. La técnica sería para él la forma en que el humano tiene para cumplir un llamado a la perfección, al equilibrio, que provendría de la naturaleza. Dice en este texto: la técnica no debe ni puede hacer más que mantener tal perfección o reponerla. Naturaleza es norma o fin supremo, la técnica es el medio para tal fin. Un optimismo transnaturalista que confía en los procesos tecnológicos a pesar de reconocer también sus riesgos. Los riesgos hay que pasar por ellos, hay que atravesarlos, y esta es una interpretación que en algunos puntos me parece bastante cercana a las ideas del padre Teilhard de Chardin, que hoy lamentablemente pues, está un poco olvidado. Como conclusión, podríamos decir que las distintas perspectivas, marcos y filosofías sobre la técnica de los miembros de la Escuela de Madrid tienen un origen inequívoco en la reflexión orteguiana y comparten una serie de premisas comunes, fundamentalmente el giro antropológico y vital hacia la técnica, la idea de que es una realidad que participa de un esquema antropológico humano que es precisamente su apertura, el hecho de que su desarrollo no está determinado, predeterminado, y que puede ampliarse por un rasgo que en el fondo es artificio, es fantasía, es ficción, y que es la base, la condición de posibilidad de todo desarrollo tecnológico posterior. Con este giro vital se vuelve la mirada hacia la modernidad para reconocer el valor de la conciencia tecnológica de muchos filósofos, pero a la vez para criticar la hibris técnica de la modernidad que llevará a una despersonalización, a un cierto totalitarismo, que es, en mi interpretación aquí, un compuesto de técnicas sobre los humanos que lo transforman y gestionan como masa, unidad discontinua, sistema de control, totalitarismo en el sentido de totalización naturalista. Para los discípulos de Ortega... Permiso, Íñigo, más 3 minutos. Perfecto, ya termino. Para los discípulos de Ortega, la técnica es una urgencia humana que se debe atender y nunca ignorar, o llevar a una hoguera de vanidades. Eso sería esquivar el problema y no resolverlo, porque el problema no es la técnica como algo apartado, separado. El problema sigue siendo el ser humano, el hacer del ser humano. La meditación de la técnica supuso, en última instancia para la Escuela de Madrid, no tanto el criterio último, sino una posibilidad de criterio, un horizonte de criterio tecnológico que tome como fundamento la vivencia, la vida humana. Y esto sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Seguimos a última comunicação, Luiz Feldman, Ortega e o clima de ensaio freiriano. Com a palavra, 20 minutos. Queria agradecer ao Instituto, ao professor José Paulo, saudar os colegas aqui de mesa, os colegas aqui no seminário, e começar dizendo que, para citar uma expressão recém-aludida pelo Íñigo,
é uma incumbência harto espinosa. Para quem não pretende ser especialista em Ortega, ainda que seja leitor entusiasmado, falar num conclave de orteguianos. O que eu vou dizer é uma aproximação muito preliminar com relação ao que Gilberto Freire encontrou em Ortega. Essa aproximação seguindo duas rotas, duas vias, que um pouco se condensam, se resumem no que eu chamei aí no título de o clima do ensaio em Gilberto Freire. A primeira rota de aproximação é o elemento da circunstância. Gilberto Freire leu Ortega desde cedo. Muito rapidamente, em Casagrande Senzala, surgem os sinais dessa leitura, e ao longo do tempo, se esses sinais inicialmente são um pouco fugazes, um pouco matizados, ao longo do tempo, Gilberto Freire vai reivindicando o tema da sua tradição hispânica, um elemento um pouco, enfim, de outra maneira, algo que o professor José Esteves mencionou antes, mas o Gilberto Freire vai com o tempo, ao longo das décadas, e ele é muito mais lido. Quando é lido, ele é muito mais lido na década de 30 do que nas décadas posteriores. Mas nas décadas posteriores, ele é um reivindicador enfático, ostensivo, da sua condição de autor na tradição hispânica. É nítido o empenho do Gilberto Freire em o empenho polêmico, no sentido até um pouco básico de polêmico, que é um pouco comunicar aos seus leitores brasileiros que o Brasil é um país hispânico. Quer dizer, é um empenho básico do Gilberto Freire ampliar o raio, né, do que seria luso brasileiro, ou do que ele mesmo cunhou depois de luso tropical, mas ampliar esse raio para um raio que ele chamou hispano-tropical, enfim. Mas, em todo caso, ele se coloca como um herdeiro dessa tradição desde muito cedo. Por que isso é relevante para o clima do ensaio em Gilberto Freire? Por todos esses elementos, a começar pelo que eu chamei, uma primeira aproximação, a questão da circunstância. Eu diria, eu me arriscaria a dizer que Gilberto Freire fez uma leitura, e isso aqui, portanto, o meu primeiro ponto. Gilberto Freire fez uma leitura muito literal até do que é salvar a circunstância. A frase famosa, se não salvo a circunstância, não me salva a mim. O Gilberto Freire, eu entendo que entendeu esse salvar a circunstância de um jeito muito direto, muito literal, porque a circunstância é o trópico e a circunstância é o clima quente, são as terras quentes, vilipendiadas, caluniadas por uma longa tradição geográfica, por uma longa tradição etnogeográfica, na expressão com que a resumiu José Guilherme Melchior, uma longa tradição de calúnia geográfica, é a expressão do próprio Gilberto, ou etnogeográfica, em que se afirmava o trópico como uma área do planeta que não poderia desenvolver formas ou básicas ou, pelo menos, superiores de civilização humana. Essa calúnia geográfica vamos dizer, é o ponto de partida do Casagrande Senzala. É curioso a abordagem de Gilberto Freire
tende sempre, muito nitidamente, muito especialmente no Brasil, a acentuar o elemento, digamos, o elemento em que Gilberto Freire, a forma complexa, às vezes discutível, às vezes notável, mas, em todo caso, a forma como ele tratou o elemento dos preconceitos raciais e do racismo e até do determinismo racial. Isso é um elemento muito chamativo da obra do Gilberto Freire. O que ele próprio chama o mito racista. O que não é um elemento tão notado da obra do Gilberto Freire é um outro mito, expressão dele, que é um mito climático, que é um mito geográfico, que é essa ideia de que o trópico é impróprio para a vida humana, ou para a vida, ou que degenera a vida humana. No Casagrande Senzala, como eu dizia, ele tem a frase, ele fala em retificar a antropogeografia dos que tudo atribuem à raça e ao clima, movimento em que deve ser incluída a sociedade brasileira, exemplo de que tanto se servem os alarmistas da mistura de raças ou da malignidade dos trópicos. É da malignidade dos trópicos que eu gostaria de, ou é essa malignidade que eu gostaria de chamar, ou de pôr em relevo aqui. Esse horizonte polêmico do Gilberto Freire, que não é o racial, mas que é o climático, já foi notado por pensadores como o próprio Eduardo Lourenço, mas eu diria que é pouco ainda, tem um estatuto ainda pouco desenvolvido na compreensão da obra do Gilberto Freire. Então, eu gostaria de primeiro, como eu disse, chamar a atenção para o problema ou para o ataque do Gilberto, que o Gilberto articula ao determinismo climático. Casagrande Senzala começa, quem pegue, por exemplo, o primeiro capítulo, ele começa com isso. E não é tanto que o Gilberto Freire negue o determinismo climático. Ele não nega, na verdade. Assim como outros autores antes dele tampouco tinham negado propriamente o determinismo climático. O que o Gilberto Freire faz é abrir uma exceção ao determinismo climático. É dizer que havia um povo cuja plasticidade social era tal que conseguiu vencer o trópico. Realmente, para ele, é o que ele diz, não só no Casagrande, mas também no Sobrados e Mucambos, esse povo, outros povos, melhor dizendo, europeus, não tinham, segundo ele, a plasticidade necessária para criar uma sociedade permanente no trópico. Os portugueses é que tinham. Portanto, há, desde logo, uma reivindicação, mais do que isso, um sentido de missão absoluto por parte do Gilberto, que no prefácio do seu livro diz que ninguém terá se preocupado tanto com os destinos do seu país como ele, na época que estudou na universidade nos Estados Unidos, que ele se preocupava com os destinos do país quase como os russos românticos do século XIX, e, portanto, há um sentido de missão em literalmente, na leitura dele, salvar a circunstância brasileira dessa calúnia, dessa espécie de sentença sociológica de morte. De novo, uma expressão dele. Bem, então, isso, vamos dizer, é a dimensão da substância, quer dizer, é a forma como Gilberto Freire é o alvo, um dos alvos do livro, um alvo muito importante no livro, pouco importante ou menos tratado, ou ainda negligenciado até certo ponto pelos comentadores do livro. Mas, enfim, essa é a dimensão, vamos dizer, do clima ou da geografia, é a dimensão propriamente, digamos, material. Agora, a isso se combina
o elemento do ensaio. No elemento do ensaio, eu entendo que o Gilberto Freire, até certo ponto, inverte uma ênfase do Ortega y Gasset. Nas meditações do Quixote, Ortega procura caracterizar a Espanha como uma terra, como a principal terra, ele diz, no mapa moral da Europa, o ponto máximo do impressionismo ou da intuição. Isso, claro, para chamar a atenção, ele próprio é quem diz que não se pode perder de vista o elemento germânico e, nesse elemento, o conceito. Ou seja, é preciso combinar as duas coisas, não é possível continuar com base puramente impressionista. Pois bem, eu entendo que o Gilberto faz um uso, faz uma leitura que inverte essa ênfase. Ele escrevia, em 1933, o seu grande livro, ele escrevia contra uma certa tradição cientificista no Brasil, que remontava a autores como famosos no Brasil, como Euclides da Cunha, Silvio Romero, todos, diga-se de passagem, autores que, até certo ponto, endossaram esse determinismo climático. Esse excesso, na visão do Gilberto, de ciência, de cientificismo, era exatamente o que precisava ser corrigido por uma ênfase no impressionismo, na intuição. E é nesse sentido que colocar o Gilberto, colocar a Península Ibérica, colocar a Espanha, situar o Brasil como um país hispano, é um caminho do Gilberto Freire para legitimar em enquadramento mais amplo a intuição, o ensaísmo. Perdão, Feldman, mais 4 minutos, por favor. Sim. Dessa forma, se por um lado eu entendo que ele lê de modo literal a necessidade de salvar a circunstância, eu entendo que ele lê de modo inverso a ideia de que é preciso temperar o impressionismo ou até reformar o pensamento espanhol na direção do conceito. Eu entendo que ele inverte isso buscando uma ênfase própria, segundo ele, dessa tradição hispânica, uma ênfase na intuição. Dito isso, ele foi entendido dessa forma. Em uma resenha que Fernando Rodel fez do conjunto da sua obra em 1942, o Brodel diz que o livro, que é a escrita do Gilberto, de modo geral, é não ordenada à francesa, que é como quem diz a cartesiana. Naturalmente que o Gilberto não nega a tradição ensaística francesa, mas ele sim critica com todas as palavras uma outra tradição, que ele chama de tradição ortodoxa francesa, que é do academicismo, da palavra elegante, da frase medida. Isso ele nega. E diz que existe uma outra tradição minoritária, enfim, a expressão exata dele, vamos dizer, heterodoxa, francesa, que ele associa à tradição hispânica, que é Montaigne, Proust, etc. Pois bem, isso tudo para dizer que ele foi entendido dessa forma, ele foi entendido como alguém que estava enfatizando o elemento não cartesiano. Bem, de modo, naturalmente, muito o mais sintético que me é possível, eu diria que essas são duas formas de apropriação do Ortega. Ainda sobre a segunda, eu só diria que o tema da deformação, um tema muito próprio do famoso texto sobre a desumanização da arte, o tema da deformação, a reivindicação do elemento artístico, não do realismo, né, da docilidade à forma, mas sim da deformação, fica muito nítido e explicitamente reivindicado pelo Gilberto quando ele fala que ele
deliberadamente deforma para intensificar simbolicamente a realidade do Brasil. E é por isso que uma realidade difusa, como a realidade colonial brasileira, é reduzida a uma dicotomia como Casagrande e Senzala. Ele, com o passar do tempo, ele começa a não é reinterpretar, mas ele começa a adicionar uma camada de interpretação dele, Gilberto, sobre Casagrande e Senzala, para enfatizar como Casagrande e Senzala é um livro hispânico. E é hispânico porque deforma a realidade nesse sentido orteguiano. Concluo chamando atenção para duas coisas. A primeira é que, em um texto do Ortega sobre Unamuno, na morte de Unamuno, ele diz: "No he conocido un yo más compacto e sólido que el de Unamuno". E os leitores de Gilberto Freire tampouco conhecerão um yo mais compacto e sólido que el de Freire. Isso fica perfeitamente encapsulado na frase do Gilberto Freire, em um texto posterior, quando ele diz que é preciso sim haver miscigenação metodológica, que o ensaio é fruto da miscigenação de sociologia, antropologia, história, literatura, etc., e diz: o método sou eu. Uhum. Então, o Gilberto Freire, talvez o Ortega não o achasse muito orteguiano, o achasse mais unamunesco, se eu posso exprimir assim. Isso é um lado do que eu gostaria de dizer. Concluindo, por favor. Para concluir. E para aí sim concluir, eu gostaria de mencionar que, se o Ortega diz, de novo nas Meditações do Quixote, que o homem rende o máximo de sua capacidade quando adquire plena consciência de suas circunstâncias. Isso aqui poderia ser lido também, ou relido, a partir da ideia de que o ensaísta rende o máximo da sua capacidade quando adquire plena consciência de suas circunstâncias. Porque o ensaio do Gilberto, e é essa a chave dessas poucas palavras aqui, o ensaio do Gilberto, como eu procurei sublinhar, tem um clima. Ele literalmente tem um clima. Porque é Gilberto Freire quem diz, falando sobre Casagrande e Senzala, em Casagrande e Senzala, que se trata de um livro próximo da vida e da natureza tropical. Quer dizer, o trópico, aquela região quente do Brasil, que herdou da Península Ibérica, região indecisa, diz o Gilberto, seguindo Ortega, região indecisa entre a Europa e a África, o ar quente, oleoso, que amacia e que, em certo sentido, dissolve expressão dele, durezas germânicas, não é? As formas culturais muito rígidas e hirtas. Esse ar oleoso, morno, quente do trópico é o ar, é a atmosfera do próprio ensaio. É o que o Gilberto faz com essa miscigenação metodológica. Obrigado. E é nesse sentido que me parece muito significativo sobre o clima do ensaio, que ele próprio tenha dito, a certa altura, que o livro é próximo da natureza tropical. Porque o livro, em certo sentido, aponta para uma realidade hispânica em que o ensaio é a forma, por excelência, de abordar os problemas do trópico. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Veldman.